Estamos entrando agora no módulo de interfaces, tá? Interfaces é um negócio maravilhoso, tá? Um negócio muito legal, muito massa. Eu acredito que você, com esse curso, nesse treinamento, você vai entender o verdadeiro sentido da utilização de interfaces, tá? Por que eu estou dizendo isso? Interfaces é algo que muito conteúdo por aí apenas ensinam você a fazer o básico do básico, do básico, do básico, do básico. E não te ensinam a fazer o que verdadeiramente ele veio, a proposta real de resolver os problemas, tá certo? Interfaces, ele é um nível, digamos assim, máximo da abstração. Interface nada mais é do que, digamos assim, uma receita de que um objeto tem que fazer, certo? Ou seja, você vai ter uma interface, você vai ter um menu e dizer assim, objeto, você tem que fazer isso, 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 isso e isso aqui, tá? Tá meio confuso, tá meio estranho, mas você vai entender na prática como funciona isso aí de forma bem legal e com coisas do dia a dia. Uma interface nada mais é do que métodos abstratos, tá? Lembra lá no módulo da herança que eu falei dos métodos abstratos? Nada mais são do que uma lista de métodos abstratos. A interface é somente isso, tá? Uma lista de métodos abstratos. Você vai ter lá 3 métodos abstratos, por exemplo. Toda classe que for implementar essa interface tem que obrigatoriamente, por ser abstrato, lembra? Tem que obrigatoriamente implementar todos aqueles métodos, somente métodos, tá certo? Então, se eu tenho uma classe que implementa uma interface, quer dizer que eu tenho que implementar todos aqueles métodos que estão naquela interface, tá? Essa é a grande funcionalidade das interfaces, tá certo? Muita gente fala por aí que interfaces é como se fosse um contrato, né? Tem lá as cláusulas, que são os métodos abstratos, e quem for assinar o contrato, quem for implementar a interface, vai ter que seguir à risca aquelas regras, né? Que vai ter que seguir à risca os métodos que tem na interface. É simples assim. Mas nesse treinamento você não vai ver somente isso. Eu vou te dar casos reais de como você deve utilizar interfaces. Caso de que você realmente vá sentir a necessidade de usar interfaces. Eu não vou simplesmente te ensinar a implementar uma interface. Isso é uma coisa muito básica, tá? Eu vou te ensinar aqui o verdadeiro sentido de ter interfaces na orientação objeto. E você vai ver o quão importante é utilizar interfaces, programar para interfaces, né? Que é uma frase muito conhecida que você deve, com certeza, já deve ter ouvido por aí em conversas, que você tem que programar, sempre programar para interfaces. Muitos programadores falam que é bullshit, que isso aí é besteira, que eu consigo viver sem interface, e acabam que não entendem o verdadeiro sentido, não entendem o ganho que eles vão ter nos seus softwares. Eu vou colocar exemplos muito legais aqui, inclusive eu vou fazer um exemplo de um banco 24 horas, que são caixa rápidos que tem convênios com outros bancos, então você vai ver o quão legal vai ser fazer isso aqui com interface, tá certo? Eu espero que você tenha entendido essa parte mais introdutória. É um pouquinho confuso ao início, mas você vai ver como foi nos outros módulos, que vai ser um negócio muito simples de entender essa parte de interface, tá certo? Então eu encontro você na próxima aula.